Existem alguns cânticos gregorianos que transmitem algumas mensagens de cura ali quando a gente mede na radiestesia. Eu estou falando sobre as frequências solfédio. Você conhece? Se não conhece, vem comigo que eu vou te contar tudo sobre ela. Olá, seja bem-vinda na Casa do Jardim. Eu sou Raquel, terapeuta naturalista e também trabalho como flower chef, como culinarista com flores comestíveis. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre as frequências solfédio. As frequências que são cantos gregorianos que foram descobertas por Joseph Pulleil em 74. E são frequências, são músicas, esses cantos gregorianos que foram descobertos, eles quando medidos em hertz, quando eles foram medidos pela radiestesia, eles desenvolveram uma certa potência, uma certa capacidade curativa e regenerativa. Então foram feitas diversas pesquisas, onde se foi passado pêndulo, onde se foi medido, inclusive com aparelhos da radiestesia, essas frequências, esses sons, e foram analisados dentro do cérebro humano e também animal, aonde que era desenvolvido quando aquela pessoa, aquele paciente, ele era exposto ao som desse cântico gregoriano. Então essa música, ela gerava automaticamente uma subida energética, uma melhora imediata na energia da pessoa. O que isso significa? Isso significa que aquela pessoa, ela era exposta a uma alta vibração energética. Então é muito legal, é muito bom quando você está precisando de determinado tratamento dentro daquela potência que a frequência solfédio ela pode oferecer, que você, por exemplo, ouça bastante aquela música, principalmente que você durma ouvindo as frequências solfédio. Eu atendo muito aqui no Rio de Janeiro e agora por causa da pandemia atendo muito online, e eu costumo passar dentro do que a pessoa está precisando que ela ouça essas frequências solfédio ou faça uma reprogramação por PNL com afirmações, e isso entra no subconsciente e ajuda com que a energia vital do corpo ela consiga se levantar, e isso, assim como ocorre na homeopatia, vai gerar uma cura, vai entrar num processo de cura. E eu vou falar para você sobre as frequências solfédio. Eu vou falar de 6 frequências, existem outras, mas eu vou falar das 6 principais frequências solfédio para você. A frequência 396 é aquela frequência do perdão. É a frequência para você eliminar tristezas, eliminar mágoas do passado. Ele é muito indicado também para quem trabalha com Theta Healing. O Theta Healing, ele é uma terapia que busca quebra de padrões limitantes, de crenças limitantes, de questões familiares. Então a frequência 396, ela vai trazer essa potencialidade de facilitar o perdão. Também é muito bom para quem faz Ho'oponopono, que fala aquelas frases que estimulam o perdão. Inclusive quando você quer se perdoar, quando você quer perdoar a si mesmo, quando você quer trazer uma cura interna, um perdão interno, quando você não consegue, e às vezes até você fica com uma certa melancolia, porque você acha que fez algo, acha que errou em algo, e você não consegue se perdoar, você fica ali remoendo aquilo ali, principalmente de noite. Então é muito importante você ouvir as frequências durante o período noturno. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links que vão te direcionar direto para essas frequências, para que você possa começar a incorporar na sua vida. Observa dentro do que eu estou falando, aquilo que você está precisando, que vai mais tocar você, e começa hoje a ouvir as frequências solfédio. Começa hoje também a seguir aqui, a se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa sua curtida, porque isso é importante para a gente continuar o trabalho. E eu também quero saber de vocês, se não fico só eu falando aqui, eu quero saber também de vocês o que você quer ouvir, o que você quer que eu fale, que eu dê aula para você, o que você quer, tem mais curiosidade, para eu poder fazer vídeos para você e a gente ir trocando ideias e aqui trocando conhecimentos.
A frequência 417, ela já vai, assim como o Theta Healing, quebrar crenças, quebrar padrões limitantes, quebrar bloqueios. Então, quando você tem uma resistência muito grande, quando você sente que você está se auto-sabotando, que você não consegue chegar adiante porque você fica o tempo todo com aquela limitação, às vezes acontece uma falha na autoestima, né? Eu gosto de chamar de falha na autoestima, porque a sua autoestima, ela chega num ponto que começa a te bloquear, começa a te puxar para trás, e nesse momento é importante que você ouça essa frequência, porque pode te ajudar a ir quebrando e a ir liberando essas crenças, esses padrões que às vezes foram passados para a gente na nossa tenra infância, quando a gente era muito pequenininho, né? Quando a gente era pequenininho, a gente recebeu mais de 1977 nãos, mas hoje a gente já não precisa mais deles. Hoje a gente não precisa saber, não atravessa a rua porque você vai se machucar. Hoje a gente não precisa, né? A gente já desenvolveu uma consciência. Só que aqueles bloqueios, aquelas crenças limitantes insistem em ficar ali. Então é importante que a gente vá se libertando daquilo que prende, daquilo que atrapalha o nosso caminho, daquilo que dificulta a nossa caminhada. Então é importante que a gente ouça essa frequência, mas com a intenção de liberar essas formas, pensamentos, até um processo obsessivo, mas um processo obsessivo da gente com a gente mesmo. A gente tem a frequência 528, que vai atuar ali diretamente no DNA. Ela é uma frequência que vai fazer uma limpeza, mas ela não chega a fazer uma limpeza energética, uma limpeza de toxina, mas ela vai fazer ali um reparo no DNA. Existem alguns pacientes que têm buracos negros, né? Buracos negros são, no momento ali que houve a fecundação, que o espermatozoide ele encontrou o óvulo, que houve essa junção energética, alguns fragmentos de mensagens de outras vidas, alguns fragmentos de mensagens do pai e da mãe, eles entram ali naquela pessoa, naquele óvulo que foi fecundado. E nesse momento que houve essa união kármica, esse Big Bang interno, né? Aquilo que acontece no microcosmos é igual ao que acontece no macrocosmos e vice-versa. Naquele momento que houve ali, às vezes no nosso DNA a gente carrega algumas mazelas, a gente carrega algumas heranças que, claro que não são à toa, né? A providência divina não traz nada que é à toa, mas que ficam ali e que a gente já pode se libertar, a gente já pode melhorar para que não acarrete em doenças. Por exemplo, já desenvolveu um câncer, já desenvolveu uma tuberculose, já atraiu no físico alguma doença, eu indico muito essa frequência para reparo de DNA. A frequência 639, ela é muito indicada para casais, ela é muito indicada para relacionamento, pessoas que têm dificuldade de se expressar na vida amorosa, né? Tem dificuldade de presentear, tem dificuldade de expressar um eu te amo, tem dificuldade de falar sobre os seus sentimentos. Eu ouço muito essa frequência, porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de falar sobre os meus sentimentos, de falar sobre o que eu sinto. Não parece, né? Mas eu tenho essa dificuldade, eu guardo muito para mim. Então eu estou constantemente ouvindo a frequência 639 e é uma frequência que ajuda muito a gente a se libertar de certas crenças limitantes mesmo nesse sentido. Ela, quando tem assim, muita briga em casa, ela é muito legal você colocar no ambiente, você pegar e colocar, apesar de que a frequência você deve ouvir com fone, ou deve ouvir muito perto dos ouvidos. Mas quando é para várias pessoas, uma forma muito boa de atingir isso é você colocar no som ambiente, deixar a frequência 639 até num volume mais alto, para harmonizar ali todas aquelas pessoas daquele ambiente, para trazer aquelas pessoas para um centro de equilíbrio, um centro de harmonia, de vibração, de luz, né? A gente passou há pouco tempo pelo Natal, né? Era uma excelente oportunidade. E daqui a pouco vai chegar Páscoa, essas ocasiões, né? Que a gente reúne a família, a gente se envolve, né, no coletivo, se envolve na harmonização da família,
Então é muito legal que a gente tenha essa frequência para ajudar, para auxiliar, né? Pessoas que às vezes estão sofrendo por amor, pessoas que estão com muita dificuldade de relacionamento, de se envolver, de se entregar. A frequência 639, ela é muito indicada. Quando eu falo na frequência 741 Hz, é a frequência que eu amo, que eu mais gosto. Eu indico muito ela para os meus pacientes, porque ela é uma frequência que limpa a toxina, ela é uma frequência que limpa, ajuda o corpo a se reequilibrar, aumenta o sistema imunológico. Então, em tempos de Covid, né, em tempos de coronavírus, é a frequência mais maravilhosa que pode existir. Porque se você pega alguma carga, seja uma carga espiritual, uma carga energética, uma carga física, você, com essa frequência, você consegue eliminar, você consegue se desvincular dessa vibração, dessa frequência. Então a frequência 741, ela vai dar um boom no seu organismo, né, na sua energia vital, e vai fazer com que você consiga se recuperar mentalmente, energeticamente, tudo. Ela vai liberar toxina, ela é quase uma flor de manjericão. Se você ainda não viu o vídeo da flor de manjericão, veja aqui. Na frequência 852, a gente já vai ter uma conexão espiritual. A gente já vai entrar numa outra esfera. Então, para canalização, para sintonização, para um estado meditativo, para um estado de harmonização, de conexão com o divino, de conexão com uma energia de luz. E eu tô falando isso e tem aqui novamente em cima de mim o sol nascendo. Então, para essa energia, para emanar e para receber essa energia de luz, essa energia de espiritualidade, nada melhor do que essa frequência. Ela vai te guiar, ela vai te servir de uma força interna, uma força de luz muito grande. Então eu indico muito essa frequência para templos, para um cantinho na sua casa, que seja o seu templo, que você entre em conexão com essa espiritualidade, com a natureza. Na horta que eu estou construindo aqui em casa, eu vou colocar frequência para as plantas ouvirem, e vai ser essa frequência que eu vou usar dentro da estufa que eu vou ter, vai ser essa frequência. E é nessa energia de luz aqui, que ficou tudo iluminado, que eu me despeço de você e te desejo tudo de melhor, te desejo muita luz, que você se cure, que você se trate com amor e com carinho, e a gente se vê no próximo vídeo.